Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Biologia comigo, professor Gabriel. E na nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a relação de dominância que existe entre os alelos. Então, antes que comecemos a trabalhar o conteúdo, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilhe este vídeo para outros coleguinhas que estejam estudando genética. E bom, vamos para a vinheta enquanto você curte e se inscreve. Quando estávamos estudando as heranças monogênicas, vimos um certo padrão na relação entre o gene dominante e o gene recessivo. Afinal, independente de qual fosse a herança monogênica, se ela fosse autossômica dominante ou autossômica recessiva, bom, independente disso, os alelos recessivos eram meio que escanteados quando estavam na presença do dominante. Afinal, a característica, o fenótipo que o dominante determinaria acabava muitas vezes se manifestando e eliminando a possibilidade do alelo recessivo mostrar a que veio. Portanto, o recessivo só se manifestava, só apresentava o seu fenótipo quando em homozigose. Já o dominante, quando em homozigose e até mesmo quando em heterozigose. Então, quando eu tinha, por exemplo, o alelo azão e o alelo azinho, mesmo o azinho determinando o albinismo, mas o alelo azão fazia com que aquela característica fosse suprimida e a presença da melanina fosse uma realidade naquele indivíduo. Assim como vimos que no caso da doença de Huntington, aqueles que tinham o alelo dominante, mesmo em heterozigose, né, que aí apresentava o alelo recessivo também, teriam a herança da doença de Huntington, tendo em vista que ela estava ligada ao alelo dominante. Então, dois genótipos determinariam aquele fenótipo, aquela característica, aquela herança. Mas esse padrão não foi nomeado até então. Contudo, esse padrão, essa relação entre o alelo dominante e o alelo recessivo tem um nome, o que nós chamamos de dominância completa. Ou ainda o que nós chamamos de dominância absoluta. Então sempre, minha gente, que um alelo dominante se manifestar e meio que esconder a característica que o alelo recessivo traz, nós temos um caso de dominância absoluta. Ou seja, sempre que um alelo recessivo precisar estar em homozigose para determinar o seu fenótipo, esse padrão, essa relação entre alelos é chamada de dominância absoluta. Ô professor, nós apenas vimos padrões de heranças autossômicas, dominantes e recessivas, do tipo dominância absoluta? Exactly. Exatamente. Nós apenas analisamos casos de dominância absoluta. Mas agora eu quero convidá-los a compreender duas outras relações que existem entre os alelos e compreender que nem sempre o alelo dominante vai sobrepujar, se é que podemos dizer assim, mas nem sempre ele vai se sobressair ao recessivo, pois nós temos o caso de dominância incompleta, que nós chamamos de semidominância, e o caso de codominância, que nós vamos ver agora. Primeiro vamos revisar aquilo que nós acabamos de nomear como dominância absoluta ou dominância completa. Bom,
Imagine esse caso que está aqui no quadro. Bom, a flor vermelha será cruzada com a flor branca. E eu desejo saber que tipo de flor irá ser resultante desse cruzamento. Primeiro, eu devo analisar os genótipos. Sabendo que este é um caso de dominância absoluta, eu vou informar alguns genótipos para vocês e vocês vão tentar resolver essa situação aqui comigo, beleza? Vai acompanhando aí com a cachola. Vou pegar aqui meus lindos e maravilhosos lápis e nós vamos começar a construir isso aqui. Imagine que o genótipo da flor vermelha seja o genótipo Bzão, Bzão, tá? Bzão, Bzão. É um caso de uma linhagem pura e seu genótipo será homozigoto dominante. Eu vou trabalhar apenas com linhagens puras nesses meus exemplos para que vocês compreendam melhor como funciona a situação aqui. Já a flor branca apresenta o genótipo Bzinho, Bzinho, ou seja, o genótipo homozigoto recessivo. Ao realizar o cruzamento de uma flor vermelha com uma flor branca, nós teremos um genótipo com um alelo dominante proveniente da flor vermelha e um alelo recessivo proveniente da flor branca. Exatamente. Então, eu peguei um gene daqui e montei o genótipo. Esse meu genótipo tem uma relação que nós chamamos de dominância o quê? Completa, dominância absoluta. Logo, esse gene aqui, ó, esse alelo aqui, o alelo Bzão, irá determinar a sua característica e não permitirá que o alelo recessivo assim o faça. Logo, se o Bzão Bzão determinava que a cor da flor seria vermelha, o indivíduo que apresenta genótipo heterozigoto também terá a sua cor que é vermelha. Então aqui eu vou apresentar um indivíduo de cor vermelha. Logo, a flor que eu estou obtendo através deste cruzamento será uma flor vermelha. Tranquilo? Então, este é o resultado do cruzamento das duas. Mas o que será que acontece quando a relação não é de dominância absoluta, não é de dominância completa, mas sim de dominância incompleta ou semidominância? Vamos verificar? Vamos analisar agora o caso de dominância incompleta, também chamado de semidominância. Nessa situação aqui, nós teremos o mesmo cruzamento. Uma flor vermelha sendo cruzada com a flor branca. Mas, diferente da dominância completa, a ausência de dominância, ou dominância incompleta, ou ainda semidominância, vai determinar um genótipo para cada fenótipo. Mas esses genótipos não possuem uma relação de dominância e recessividade. Não. Dominante e recessivo, não. Eu tenho dois alelos distintos que irão determinar fenótipos distintos. E ambos estarão em homozigose. Presta bastante atenção que você vai entender isso melhor. Para o fenótipo vermelho, da flor vermelha, nós teremos um genótipo Vzão, Vzão. Deixa eu ajeitar meu V aqui. Pronto. Vzão, Vzão. Já para o fenótipo da flor branca, nós teremos Bzão, Bzão.
Oxe, professor, mas são dois genes diferentes, dois alelos diferentes? Sim, são dois alelos diferentes. Para aquele fenótipo, eu tenho o alelo V. Para este fenótipo, eu tenho o alelo B. E isso pode acontecer também na espécie humana? Pode, mas isso nós vamos falar mais pra frente, beleza? Não vamos confundir a nossa cachola agora, vamos pensar só nas flores. Essa flor que a gente representa quando fala das relações de dominância é na verdade a maravilha, uma flor chamada maravilha, que tem um padrão bem interessante. Ela possui a ausência de dominância, ou seja, ela possui a dominância incompleta. Essa dominância incompleta que ali é apresentada nesta flor vai nos dar um resultado bem diferente daquele que a gente idealiza quando de uma dominância completa, de uma dominância absoluta. Por quê? Bom, e aí eu estou falando da maravilha justamente para você entender que o porquê de usarmos flores. Vocês vão ver outros professores também aqui no YouTube, ou outros professores de biologia presencialmente, conversando sobre essas relações de dominância e sempre utilizando o exemplo da flor. E aí eu estou dizendo por quê. É porque o exemplo mais conhecido de dominância incompleta é esse da flor maravilha, que também apresenta a codominância, por isso. E aí, quando do cruzamento aqui, eu sei que nossa descendente irá herdar um alelo da sua parental vermelha e um alelo da sua parental branca. E pode, professor, fazer um genótipo heterozigoto assim? Pode. Se esses alelos determinam uma mesma característica, por que não considerar a heterozigose nesse caso também? Então, ao considerarmos a heterozigose, percebemos algo diferente. Em vez de termos uma flor vermelha ou uma flor branca, nós teremos uma flor que irá resultar de uma combinação desses fenótipos. Logo, a nossa flor não será vermelha, não será branca, ela será rosa. Beleza? E eu não sei se eu vou conseguir fazer um rosa aqui com meu lápis, mas a gente tenta, né, fazer uma coisa improvisada aqui que fique rosa para vocês. Qualquer coisa eu tento minimizar aí o efeito no meu editor de vídeo, mas eu espero que de longe, pelo menos, esse tracejado que eu esteja fazendo esteja meio rosa para vocês, tá bom? Eu não tenho um lápis de quadro rosa, mas vamos lá, vamos ver se pelo menos de longe a gente vê alguma coisa rosa aqui. Bom, mas falta um último elemento para ser citado, ou seja, falta uma última relação entre alelos para a gente citar aqui na nossa aula, que é a codominância. Então vamos dar uma olhada agora sobre a codominância e como ela funciona. A última relação entre alelos que vamos conversar nessa aula de hoje é a relação de codominância. E nessa relação em específico, nós identificamos um mesmo padrão genotípico. Então, a primeira flor terá seu caráter determinado por dois alelos do tipo Vzão. Né? Então, ela terá aqui um genótipo homozigoto dominante para determinar o fenótipo da flor vermelha. Esta aqui terá também um genótipo homozigoto dominante para determinar seu fenótipo de flor branca. Mas, ao contrário do que vimos na dominância incompleta, onde os dois alelos meio que entravam num consenso e passavam a determinar, numa mistura, o fenótipo, aqui os dois vão brigar
para se mostrar ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecer com a nossa florzinha? Quando da combinação e da herança do alelo Vzão e do alelo Bzão, nós teremos, muitas vezes, uma flor que terá algumas pétalas que serão metade vermelhas e outras que serão metade brancas. Então a gente vai ter, por exemplo, flores assim, ó, que vão ter pétalas com metade de uma cor, metade de outra. Vamos ter também situações onde vai ter um pontilhadozinho, tipo, vão ter várias manchinhas assim na flor, tá? Então ela vai ser bem dividida. Uma parte ela vai querer ser vermelha, outra parte vai querer ser branca, então a gente vai ter uma mistura aí dos fenótipos. Então vai ser bem legal, é bem interessante, é bem bacana a gente ver esses padrões de dominância acontecer em diversos vegetais, é mais comum, mas nós temos, por exemplo, um caso de alelos que se comportam assim na espécie humana e são responsáveis por determinar a tipagem sanguínea. Por isso nós temos o tipo de sangue A, o tipo de sangue B e o tipo de sangue AB, beleza? Mas isso é uma história para outra aula, isso é uma história para a segunda lei de Mendel e a gente vai chegar ao longo desse nosso módulo de genética. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que vocês tenham compreendido melhor um pouco sobre essas relações de dominância que existem entre os alelos. E, bom, eu aguardarei vocês na próxima aula, onde vamos falar dos alelos letais. E aí nós vamos analisar o porquê desses alelos serem tão importantes de serem considerados na hora de realizar uma resolução de uma situação problema, lá no vestibular, lá no Enem, e também compreender por que eles são tão perigosos na nossa espécie e em outras espécies. Eu aguardo vocês, fiquem com Deus, um cheiro bem grande no coração e até mais.